Então, bom dia, terceiro ano do ensino médio. Aqui é o Wallace, vou dar a nossa segunda aula de física, nossa segunda aula online. E a segunda aula online vai ser sobre campo elétrico, tá? E o que é o campo elétrico? Campo elétrico é uma região no espaço em que há influência de uma carga elétrica, certo? Então eu tenho aqui uma carga elétrica que eu chamei de Q maiúsculo, uma carga positiva, tá? E sobre toda essa região aqui da folha, essa carga elétrica, ela exerce um certo tipo de influência elétrica nessa região. De tal forma em que se eu colocar uma outra cargazinha aqui, uma carga que eu chamei de Qzinho, né, Q minúsculo, eu vou chamar essa carga de prova, simplesmente porque é uma carga que eu quero provar se tem ou não campo elétrico nessa região devido à influência dessa carga elétrica Qzão. Então eu vou colocar ela aqui. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai aparecer nela um vetor aqui, campo elétrico, se afastando da nossa carga Qzão. Ok? E por que você quer esse campo elétrico aqui? Ele está se afastando dessa carga Qzão. Simplesmente porque essa carga Qzão, ela é positiva. Então a influência que ela tem sobre essa carga, que eu nem disse se ela era positiva ou negativa, a influência que essa carga tem sobre essa carga, independente da carga dela, é sempre se afastando, ok? Então, eu posso colocar aqui, desenhar esse campo elétrico, né, dessa carga, dessa forma aqui, ó, sempre se afastando, tá ok? Sempre se afastando. Eu desenhei essas linhas de campo aqui, neste momento, foi para poder mostrar uma outra coisa a vocês, que é isso aqui, ó. Se eu pegar e desenhar um círculo aqui, e um círculo de mesma área nesse ponto, vocês podem ver que nesse ponto aqui eu consegui pegar duas linhas de campo, enquanto aqui eu não consegui pegar nenhuma das linhas de campos que eu desenhei. Então, nesse ponto aqui, essas linhas de campo, elas estão mais juntas uma da outra do que aqui, nesse momento aqui, nessa distância aqui, correto? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nesse ponto aqui, essas linhas de campo são mais fortes. Essas linhas de campo elétrico são mais fortes. O campo elétrico nesse ponto é mais forte, ok? Então, nessa região onde o campo elétrico, onde as linhas de campo elétrico são menos espaçadas, é onde o campo elétrico é mais forte, tá certo? Então, o que a gente pode concluir com isso é que perto dessa carga positiva, o campo elétrico ele é mais forte. E conforme a gente vai se distanciando dela, esse campo elétrico ele vai diminuindo de força, tá ok? E como é que a gente pode calcular esse campo elétrico sendo feita sobre essa carguinha aqui? Dessa forma aqui, ó. O campo elétrico, nós vamos chamar de E, é igual a força dividido por essa carguinha aqui, tá ok? No sistema internacional, a unidade de medida do campo elétrico é sempre Newton por Coulomb, tá ok? Newton por Coulomb. Beleza. Então, eu coloquei aqui, ó, essas linhas de campo. Para cargas positivos, as linhas elas sempre vão sair dessas cargas. Então, ó, aqui eu tenho uma carga positiva como era aqui, né? E a gente já vinha aqui, já tinha dado um spoiler, que essas cargas, essas linhas de campo, elas saem da carga. Então, setinha em forma, em sentido de saída da carga. Já quando a carga elétrica ela é negativa, o que a gente vê é que essas linhas elas entram, elas têm sentido de entrar na carga elétrica, certo? Então, sentido entrando, tá certo? Legal. Só que tem uma coisa. Em nenhum momento eu disse se essa carga aqui era positiva ou negativa. Simplesmente porque a gente não precisa a carga elétrica, a nossa carga elétrica principal aqui, não precisa dessa carga de prova para dizer se essa linha entra ou sai, ou até mesmo a intensidade do campo elétrico nesse ponto aqui. Para poder a gente calcular a intensidade do campo elétrico nesse ponto aqui, sem precisar colocar uma carga de prova, a gente pode fazer
isso aqui que eu vou mostrar agora. Eu pego aquela fórmula que a gente viu antes, ali na outra linha, e vou pegar a fórmula que a gente viu lá na outra aula, né? A fórmula de força elétrica. E vou fazer o quê? Eu vou pegar esse F aqui e substituir, né? Já que eu sei que F é igual a K, Qzinho sobre D ao quadrado, eu vou substituir aqui. Então, ó, Qzinho sobre D ao quadrado fica aqui, e esse Qzinho, que era aqui, coloquei aqui. Corto Qzinho com Qzinho, o que me sobra é que o campo elétrico é igual à constante eletrostática multiplicada pela carga de interesse dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu quiser calcular o campo elétrico em qualquer ponto aqui distante, né, dessa carga aquisão, eu não preciso mais dessa carguinha. Basta saber o que? A carga elétrica, o valor da carga elétrica dessa carga aqui e a distância do ponto que eu quero calcular até essa carga elétrica, né? Até essa carga elétrica, certo? Eu sabendo essas duas informações, eu coloco aqui o K, a gente sabe quanto é que vale, né? Vale 9 vezes 10 a 9. O Q é a carga que a gente vai querer, que a gente vai ser dado na questão. E a distância é a distância do ponto que a gente quer até a carga. Só isso. Aqui, então, para duas cargas, o que acontece? Quando duas cargas ela têm o mesmo sinal e a gente coloca uma pertinho da outra, o que vai acontecer com o campo elétrico é isso aqui, ó. Uma vai chegar aqui e vai tender a se afastar da outra dessa forma. E quando as cargas têm sinais diferentes, o campo elétrico, ó, ela tende as linhas de campo, né? Elas tendem a ficar juntas aqui, tá? Sempre do sentido do positivo para o negativo, tá ok? Legal, então coloquei um exemplo aqui, ó, uma carga de Q igual a menos 2 microcoulombs, então a gente já sabe que se trata de uma carga negativa. Então, essa carga, né? Determine, letra A intensidade, direção e sentido do campo elétrico no ponto P, situado a 10 centímetros da carga, né? Da carga. Então, você perceba, aqui eu não coloquei nenhuma carguinha de prova. Apenas com a carga elétrica inicial lá, com essa carga elétrica de menos 2 microcoulombs, eu já posso determinar o valor do campo elétrico em qualquer posição. No caso aqui, ele me deu uma posição de 10 centímetros, né, situadas aí distante, né? Então, tá aqui, ó. Vou colocar então nesse ponto aqui, essa aqui é a nossa carga negativa de menos 2 microcoulombs, e a gente já sabe o que foi dado na questão, é que a distância de uma para outra é de 10 centímetros. Bem, 10 centímetros é 1 vezes 10 a menos 1, não é isso? Metros. Ou melhor, então 10 a menos 1 metros. E agora, o que a gente vai fazer para calcular aqui o valor, né, a intensidade do campo elétrico? É só jogar lá naquela formulazinha que é igual a K, Qzão sobre D ao quadrado. É igual a K, K vale, a constante eletrostática, é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicada pela carga. Mas lembre-se que aqui, ó, tá em módulo, né? Se está em módulo, a gente precisa desse valor aqui, o quê? Positivo, né? O interessante para a gente é esse valor positivo, tá ok? E está em microcoulomb, né? Microcoulomb é 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 1 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado, certo? Legal, então é igual. Aqui vamos multiplicar 9 vezes 2 é 18. Agora, multiplicação de potência com a mesma base, repete a base, que é 10, e somos expoentes. 9 menos 6 é 3. Sobre... Aqui, 1 ao quadrado é 1. Nem vou colocar aqui, não precisa, né? 10 elevado a menos 1 elevado a 2 é só multiplicar os elevados aqui, né? O menos 1 com 2. Multiplicando menos 1 com 2 é menos 2. Então, é 10 elevado a menos 2. Certo? Então, para poder descobrir o campo elétrico, o 18 repete
E agora, multiplicação de potência com base igual, vou fazer o quê? Vou repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. Bem, esse expoente aqui e diminuir os expoentes, desculpa, porque se trata de uma divisão de potência, né? Então, diminui os expoentes. Então, o expoente aqui é 3, tem que subtrair com esse expoente aqui que vale menos 2. Menos com menos é mais, 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, então essa aqui é a resposta. 18 vezes 10 elevado à quinta, se você lembra lá da unidade de instrumento internacional, é Newton por Coulomb, tá certo? Newton por Coulomb. Então, agora, continuando no exemplo aqui, na B, né, letra B, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica em uma carga Q de 5 microcoulombs colocada a uma distância de P, né? Mas antes de fazer essa, vamos voltar aqui rapidinho na letra A, porque faltou dizer a direção e sentido, né? Isso também é importante. Bem, nesse ponto aqui, a gente tem que lembrar, para o campo elétrico, a direção e sentido do campo elétrico, no caso de um campo elétrico de uma carga negativa, é sempre entrando na carga, né? Então, no caso aqui, ó, no sentido de entrar na carga, tá ok? Beleza. Agora, voltando aqui, continuando aqui na letra B, agora, além da carga que eu tinha, que era negativa, né? De menos 2 microcoulombs, agora eu tenho uma outra carga aqui, que foi colocada nesse ponto P, positiva de 5 microcoulombs, e continua a mesma distância, a distância de 10 centímetros, né? E 10 centímetros a gente já viu, a gente sabe que é 10 elevado a menos 1 metros, tá ok? Então, essa carga é negativa, essa carga aqui é positiva, tá ok? Beleza. Vamos primeiro, então, determinar a direção e sentido, para não esquecer isso dessa vez? Bem, essa carga aqui, ela é positiva e essa aqui é negativa. A gente viu na aula anterior que cargas de mesmo sinal, elas se atraem. Então, o que a gente vai ver para essa carga aqui de prova é que a força é também no sentido da carga elétrica, ok? Da carga elétrica negativa. Legal. E para poder descobrir a força, a gente vai ter que usar a fórmula que a gente viu também na aula passada, né? F é igual a K Qzinho sobre D ao quadrado. Na aula passada, talvez a gente tenha visto K, Q1, Q2. K, Q1, Q2 ou K, Qzinho é a mesma coisa. Eu só estou dando outro nome para a mesma grandeza, né? É até bom você se acostumar com isso, porque em livros ou em cadernos aleatórios de outras escolas pode estar das duas formas, tá? Pode estar tanto K1, Q2, como pode estar também K, Qzinho, tá? Beleza. Então, F é igual... O K vale 9 vezes 10 elevado a 9. O Qzão é a primeira carga, essa carga aqui que vale 2 vezes 10 a menos 6. E essa carguinha aqui vale 5 vezes 10 a menos 6 sobre... Bem, a distância. A distância é 10 a menos 1, só que isso está elevado ao quadrado. Então, multiplicando aqui, 5 vezes 2 é 10, vezes 9 é 90. Então, F é igual a 90 vezes... Vamos multiplicar aqui agora os expoentes, né? As potências, né? Então, multiplicação de potência com base igual, vou repetir a base, que é 10, e somar os expoentes. 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Dividido por 10 elevado a menos 1 elevado a 2. Aqui, ó, no caso desses dois expoentes aqui, vou multiplicar. Menos 1 vezes 2 vai ser menos 2. Então, repete a base, que é 10, e coloco menos 2 lá. Então, F é igual ao 90 multiplicado. Divisão de potência com a mesma base. Faço o quê? Repito a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. Menos 3, menos 2. A gente fez isso na outra folha. Na verdade, a gente não fez isso, né? A gente foi 3 menos 2. Então, vamos lá. Menos 3 menos 2, correto?
Menos com menos é mais. Vai ficar com menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, isso aqui é menos 1, né? Então, aqui, ó, 90 multiplicado por menos 1, tá ok? Bem, 90 multiplicado por menos 1 é simples, né? Para tirar essa potência daqui, é só andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ficar 9 newtons. Certo? Então, a letra B é isso aí, tá ok? Vamos falar agora sobre o campo elétrico uniforme. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, muito mais aplicações com isso aqui, tá certo? Mas por enquanto é só dar uma palhinha mesmo do que é um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é quando o nosso vetor, né, o nosso vetor elétrico, o nosso vetor do campo elétrico, ele se mantém ao todo tempo com a mesma intensidade, direção e sentido, né? Em todos os pontos que você for calcular, a direção, sentido e intensidade têm o mesmo valor, tá? Então, onde é que isso é muito comum? No exemplo desse daqui, ó, de barras paralelas, tá? Essa barra aqui, ela é toda positiva e essa barra aqui, ela é toda negativa, tá? Então, a gente sabe que vai sair campo elétrico, né? Daqui, da esquerda para a direita, né? Nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui. E mais para cá. E mais para cá. Então a gente pode perceber o quê? Salvo o erro, né, de desenho do professor, que essas linhas de campo estão sempre o mesmo valor uma da outra e também elas estão sempre perpendiculares, fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a nossa barra paralela, tá ok? Legal, então não importa em que ponto você for calcular aqui dentro, for fazer suas contas, a intensidade vai ter que ser a mesma, tá certo? Beleza, vamos então continuar aqui dessa forma aqui, voltando para as duas cargas pontuais, né? Para duas cargas na forma de pontos. É assim, indique os sentidos da força elétrica e da carga elétrica nos itens abaixo. Esse item aqui, esse exemplo aqui, eu coloquei para poder a gente conseguir diferenciar a força elétrica do campo elétrico, tá certo? Para você conseguir saber qual é o certo, né, para você desenhar, o momento certo para você desenhar o campo elétrico e a força elétrica, tá? Então, ó, campo elétrico, não, vamos começar pela força elétrica que você já tem mais domínio, né? Na letra A aqui, ó, as duas cargas são positivas, correto? Desenhando aqui, ó, na nossa carga de prova, a gente sabe o quê? Que cargas positivas, a força elétrica, ela tende a ser a força elétrica, ela tende a ser repelida por outra carga de mesmo sinal, correto? E o vetor campo elétrico, como é que vai ficar? Ora, a gente sabe que essa carga aqui ela é positiva. Logo, o que vai acontecer? Todos os agentes de campo elétrico vão estar tendendo a sair dela. Então, o vetor campo elétrico também vai estar saindo, também vai estar indo em direção a se afastar da carga elétrica principal aqui, tá ok? Então, na nossa carguinha de prova aqui, força elétrica e campo elétrico, elas têm o mesmo sentido, tá? Na letra B, agora, as duas cargas também têm o mesmo sinal, né? As duas são negativas. Se as duas são negativas, bem, então a força elétrica, ela tende também a ser repelida, né? Uma carga tende a repelir a outra. Então, a força é para cá. E o campo elétrico, como é que vai ficar? Bem, o campo elétrico, essa carga aqui, lembre-se, as linhas de campo, elas tendem a entrar nessa carga, né? Então, se tende a entrar nessa carga, logo a linha de campo que vem daqui, ó, também tende a sair. Essa aqui é a vetor campo elétrico, tá ok? Até posso desenhar melhor esse vetor força elétrica aqui. Dessa forma. Legal. Próximo aqui na letra C.
Bem, duas cargas aqui, agora tem sinais diferentes, né? Essa aqui é positiva e negativa. E como é que vai ficar os vetores aqui na nossa carga de prova? Bem, já que elas têm sinais diferentes, a força elétrica ela tende a ser no sentido de unir essas cargas, né? E o vetor campo elétrico? Bem, como essa carga aqui ela é positiva, então cargas positivas, ela tende o vetor, né, de campo elétrico tende a sair dessas cargas positivas. Então, tende a sair daqui também. Né? Se eu estender esse desenho aqui, seria no sentido de sair. E por último, na letra D, também dois sinais com carga diferentes. Aqui agora, ó, como tem carga diferente, a força elétrica ela é no sentido de atrair as duas cargas. E o vetor campo elétrico, o que acontece? Bem, o que acontece aqui é que essa carga aqui, ela tende a atrair para ela, né, as linhas de campo. Então, as linhas de campo entram nela. Então, daqui, o que vai acontecer vai ser que vai ter que, no sentido de entrar nessa carga elétrica, né? Então, vetor campo elétrico também vai ser entrando na carga, tá ok, pessoal? Então, pessoal, faça os exercícios aí. Qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Beleza e falou!